Aí, desde esse dia que o Dante estubou essa uma semana, e ele nos deu essa uma semana pra ficar com ele, porque aí ele tava, até foi uma fonoaudióloga, né, acompanhar a primeira comidinha dele, porque ele só tava alimentando por sonda. Primeiro, os primeiros dias ele ficou só com soro, 6 dias só de soro. Depois eles entraram com aquela alimentação, esqueci o nome, que é na veia. Depois entraram com a sondinha gástrica. E aí nesse dia a fonoaudióloga até foi no primeiro dia para poder ajudar ele a alimentar, porque falou como ele ficou muito tempo entubado, ele poderia ter dificuldade. No primeiro dia ele já comeu mais de 300 gramas de comida, de papinha, de legume batido. E assim, pra ele, a vida dele tava normal. Ele interagia com a gente, ele tava um pouquinho mais sedado, então ele tava dormindo mais. Mas assim, imitando bicho, é, rindo, tentando levantar, comendo, que aí eles entraram com 2 alimentações durante o dia, era almoço e janta, e o resto passava pela sondinha. Então, interagindo, como assim, se nada tivesse acontecido, brincando com a gente. Quem via ele? O Dante tinha tamanho de. Esse tempo que ele ficou no hospital, ele cresceu assim demais. Então, ele tinha tamanho de criança de 3 anos. Apesar dele ter um aninho, ele tinha tamanho de criança de 3 anos. E força, grande, forte, enérgico. Não tinha ninguém, as enfermeiras, quando não era o plantão, tiveram algumas técnicas. E já deixando também para agradecer o carinho que elas tiveram com a gente, com o Dante. Nossa, assim, a gente só tem a agradecer. E elas às vezes passavam lá para ver ele na hora que pegava o plantão, na hora que terminava o plantão. O Dante, ele, todo mundo que pôde conviver com ele, os nossos vizinhos que às vezes, né, via ele, a gente descendo com ele, via, brincava, interagia com ele na rua. Ele mudou a vida de todo mundo, não teve como ninguém que conheceu ele, e às vezes até quem não conheceu ele, mas que estava com a gente em oração e conhecia a nossa história, foi transformado por ele. Não teve jeito de não ser. É, e assim, tudo que a gente passou, as pessoas falavam assim, nossa, parece ser tão difícil, né? Mas eu como mãe, assim, nossa, foi uma delícia ter vivido esse um ano com ele. Muito, sabe, uma criança assim que, nossa, com uma luz que muito à frente da idade dele. Eu falava assim, não, o Dante vai sair daqui, ele vai falar rapidinho, porque ele é como se ele tivesse ficado esse tempo entubado, sedado e acordado como se nada tivesse acontecendo. Então ele começou a falar palavrinha nova. Eu falava com as enfermeiras quando saía, obrigada, ele dada, tentando falar. E aí ele não quis falar mamãe mais, só fala. Aqui em casa ele chamava até o Tiago de mamãe. Tudo era mamãe, 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 o dia inteiro. E aí ele começou lá só a falar papai. Ele falava, Dante, mamãe, e ele, papai. Às vezes até para contrariar e também para dar esse prazer pro Tiago também. E o Dante estando internado, o Tiago pôde ficar com ele um pouco mais sem eu, porque eu estando perto, eu ficava o dia inteiro em cima dele. E lá ele pôde dar comidinha, interagir, brincar com ele. Então o Dante deu essa uma semana certinho para nós. E eu passei a noite lá, ele ia operar no dia 6, né? E 1h30 da tarde que estava marcado. Nesse dia ele estava mais enjoadinho, porque ele estava de jejum também, teve que ficar 8 horas de jejum, então ele estava com fome também, estava mais enjoadinho nesse dia. Mas mesmo assim, com uma força, a gente foi com a maca, com o médico, eu fui cantando com ele para ele poder ficar mais tranquilo, para subir mais tranquilo e tudo, né? Então aí ele entrou pro bloco 1h30 da tarde e a médica chamou eu e Thiago de novo e falou assim, olha, o Dante pode morrer. E eu falava com ela assim, pode ir tranquila. Ixi, pra mim, eu tenho certeza que essa certeza que Deus me deu era porque eu ia ficar esse um ano todo sofrendo se eu tivesse dúvida de que poderia dar errado. Em momento nenhum eu tinha dúvida de dar errado. E nesse tempo da gente no CTI, teve uma menininha de 5 anos que ela tinha tido uma pneumonia. E desde o dia que ela chegou lá, me deu vontade de orar por ela, de
de conversar com a família dela. E esse 1 mês que eu tive lá, eu não tive vontade disso com ninguém. Todo mundo que me conhece sabe, eu sou muito fechada, eu não sou sabe, de me abrir, de conversar, eu não sou. E aí, ela, desde a hora que ela chegou, quando eles iam, nessa semana que o Dante estava, quando eles iam dar banho de leito nele, eles davam banho, eu ficava com ele no colo para eles poderem arrumar o leito. E aí eu tava ali, toda feliz com ele no colo, e ela passou, olhou pra mim e chorou. E eu falei assim, nossa, Thiago, me deu uma coisa ruim, como se assim, nossa, eu também queria estar com a minha filha no colo. E aí eu falei, me deu muita vontade de conversar com ela. E aí o Thiago tava lá e eu deixei o Dante com o Thiago. E fui lá, na hora que eu saí pra conversar com ela, tava ela e o marido dela no corredor do CTI sentado. E aí eu conversei, eu falei, olha, tanta coisa acontece, né? Tem criança que às vezes tem acidente de carro, morre na hora, sei lá, cai, morre. Tem que ter um propósito pra gente estar aqui. Não faz sentido a gente estar aqui sem nenhum propósito, sem nada. E abracei eles, conversei com eles, beleza. Quando foi uns 3 dias depois, eu passei e ela estava sentada e eu falei assim, ô Ana, e ela estava muito grave, a menininha estava muito grave. Aí eu falei assim, ô Ana, tá tudo bem? Ela falou assim, não, ela acabou de ter morte encefálica. E ela falou comigo assim, dela falar isso, o dia que eu fui conversar com eles, ela falou assim, a única coisa que eu peço pra Deus é pra minha filha não sofrer. Porque ela sempre foi uma criança forte, feliz, e minha filha tá sofrendo. E a única coisa que eu peço pra Deus é que ela não sofra, só isso. Se Deus tiver que levar ela, que Deus leve, mas que não deixe ela sofrer. E aí beleza, aí nesse dia eu passei, eu falei, Ana, tá tudo bem? Ela falou, não, ela acabou de ter morte encefálica. E enquanto tem um mínimo de sinal cerebral, não pode desligar os aparelhos. Então eles tinham que ficar com ela lá no CTI, dormindo, acordando, sabendo que não tinha mais chance dela viver. E eu comecei a ficar com muita vergonha deles. Então, assim, onde eu via eles, eu meio que tentava esconder. Falei com o Thiago assim, eu tô com vergonha deles, como se eu tivesse dado uma falsa esperança, sabe? E pelo contrário, foi ela que nos ajudou, né? E a gente não entende os propósitos. Aí eu falei com o Thiago, ô Thiago, que tortura. Ela tá lá sabendo que a filhinha dela não volta mais e tá lá esperando. E isso pode durar 1 semana, 1 mês, imagina, né? Você tá lá sem saber. E eu falava, Deus, não deixa o Dante ficar assim. Não deixa a gente viver isso. Eu falava isso com Deus. E aí, no dia da cirurgia, a médica virou pra gente e falou, olha, o Dante pode morrer. E eu falava assim, tipo, ela não sabe o que ela tá falando. Eu pensava assim, ela não sabe o que ela tá falando. E aí o Dante entrou 1h30 pra cirurgia, e aquele dia pra mim passou como se fosse minutos. Eu não sei explicar, mas estava passando muito, 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 muito rápido pra mim. Nisso, quando foi umas 7 e pouca da noite, eu falei, eu e o Thiago, a gente desceu pra comer, porque a gente ia passar a noite lá. Eu ia passar a noite lá, o Thiago ia vir pra casa e ia no outro dia. E aí, eu falei, Thiago, vamos descer pra comer, porque o restaurante lá fechava 9 horas da noite. Senão, depois não vai ter lugar pra gente comer aqui e a gente vai ficar com fome. E eu tava tranquila. E aí a gente desceu pra comer, eu comi um salgado, tomei um suco, e o Thiago pediu a comida, mas a comida dele tava demorando muito. E nisso a médica me ligou, vocês estão no hospital? Na hora a gente só foi pro caixa, pagou tudo e subiu correndo, a gente tava em frente ao hospital. A gente nem esperou o elevador, subiu as escadas correndo. Aí a gente chegou lá, saiu o médico, os 2 médicos cirurgiões, falou, olha, a cirurgia deu tudo certo. Isso era umas 8h20 mais ou menos da noite. Deu tudo certo e tudo, mas as próximas horas ainda são delicadas, porque pode dar várias coisas, pode dar um edema, pode dar infecção, então as próximas horas ainda são delicadas. Mas, entre aspas, o pior já passou? Nisso nós já mandamos mensagem pra todo mundo, gente, a cirurgia deu certo, tal. E aí o médico colocou a gente só vai monitorizar, terminar de monitorizar o Dante, vocês podem esperar aqui, a gente passa pelo bloco do CTI
e a gente desce. E aí a gente desce pro CTI. A gente passa pelo bloco cirúrgico e a gente desce pro CTI, que é onde vocês estão. Onde a gente já estava, né? Tá, nisso eu esperei e o Thiago tinha pedido a comida dele, não tinha tido tempo de comer. Falou, como já tá tudo certo, né? Eu vou descer, vou comer e encontro com vocês lá no CTI. Beleza. E isso pra mim passou minutos. E aí o médico saiu de lá e falou assim, Nayara, já tem 1h30 que eu conversei com vocês. Só pra você não ficar preocupada, a gente foi monitorizar o Dante, ele deu uma desaturada. Mas a gente já conseguiu equilibrar, daqui a pouco a gente tá saindo. Eu só percebi que passou 1h30 porque ele falou, mas pra mim tinha passado minutos e pra mim tava tudo maravilhoso, tava tudo ótimo, eu tava super bem, tava tranquilo. Não, tudo ótimo, tava lá esperando. Nisso o Thiago já chegou, falou, nossa, Nayara, mas tá demorando muito. Eu falei, não, doutor Marcelo falou comigo que é porque ele deu uma desaturada, mas já conseguiram regularizar e tudo. E tá tudo certo. E aí demorou mais ou menos uns 40 minutos. Pra mim foi como se fosse mais uns 5 minutos. Mas aí ele foi e saíram com o Dante pelo bloco. E ele tava muito inchadinho. E aí a gente desceu. Aí o Thiago ainda falou assim, é o Dante? Eu falei, é. A médica falou, é o Dante. Virou pra gente de novo e falou, olha, as próximas horas são muito delicadas. A gente vai assim, a gente tem que passar pelas 24, já é uma vitória, as 48, mais uma vitória. Então, assim, o Dante pode morrer, falou de novo. E pra mim, eu tava assim, nossa, ela não sabe o que ela tá falando. E aí na hora que a gente foi entrar no elevador, tinha uns 8 médicos junto. E a maca dele. E eles falaram assim, não, desce de escada. É como se não coubesse a gente lá. Desce de escada. E depois a gente entendeu, né? Porque eles viram que ele já estava grave. Falou, se der uma parada cardíaca com esses dois dentro do elevador, eles vão entrar em desespero e vão atrapalhar a gente. E aí nisso a gente, tipo assim, não, beleza. Achou assim, não nos coube no elevador. Descemos os 2 andares e já fomos direto pro CTI, que é onde a gente estava. Aí, quando a gente foi entrar pro CTI, eles falaram assim, não, vocês esperam aí fora, a gente admite ele aqui primeiro, põe nas máquinas que tiver que colocar e depois a gente chama vocês. E nisso a gente tava lá fora, eu tava bem, cantando, tranquilo, mas no fundo eu falava assim, Deus, não deixa o Dante sofrer. Eu pensava isso o tempo todo, mesmo tendo certeza que ia dar certo. Meu subconsciente falava assim, Deus, não deixa o Dante sofrer. E aí o médico foi e aí a cirurgiã dele passou, como se ela tivesse ido embora. E depois o Thiago viu ela voltar correndo. E o Thiago falou comigo assim, a doutora Carla passou aqui correndo. Aí eu sabia que ela só atendia o Dante ali naquele setor, sabia que era pra ele, mas não me preocupei. Falei, Thiago, tá bom, tipo assim, tá. E aí o médico depois chegou pra gente com uma cara meio estranha e falou assim, olha, eu não tenho uma notícia muito boa pra dar a vocês, não. Tem mais de 30 minutos que Não, antes disso, uma das residentes que estava na cirurgia, ela conhecia um amigo do meu sogro. E ela começou a conversar com a gente. E o Thiago foi meio que tirando informação dela. Ela falou, olha, a cirurgiã dele tinha falado que a estenose, quando abriu, era muito menor do que mostrava nos exames, porque os exames mostravam o lado de fora, que tinha uma cartilagem e tudo. Então o espaço dele respirar era muito menor do que 3 milímetros. Então até o Dante ter chegado até aqui foi um milagre dele conseguir respirar, dele conseguir ser uma criança normal, dele conseguir crescer, interagir, já é um milagre. Ponto final. E aí o médico, aí ela começou a conversar com a gente e falou que nesse tempo que o médico tinha me falado que ele tinha dado uma desaturada, ele teve 2 paradas cardíacas, mas ele voltou rápido. E pra mim, mesma coisa, tá tranquilo. E aí o Thiago foi meio que tirando informação, a gente conversando com ela e tal. E aí o médico saiu de lá, falou com a gente assim, olha, não tem uma notícia muito boa pra dar vocês não.
Tem mais de 30 minutos que eu tô tentando reanimar o Dante e ele não tá respondendo. Nisso eu peguei na mão do médico e falei assim, doutor, pode ir tranquilo. Falei com ele assim, pode voltar lá e pode ir tranquilo, que o Dante não vai morrer. Falei com ele. E ele olhou pra minha cara meio que assim, já fiz tudo que eu podia fazer, mas eu vou tentar de novo, falou comigo. E aí ele voltou lá, não sei em quanto tempo que ele voltou mais, não sei. Nisso eu já tava um pouco agoniada, comecei a orar. Falar, Deus, não deixa meu filho sofrer, Deus, não deixa ele sofrer, não deixa meu filho sofrer. E eu falava isso com Deus. E aí as enfermeiras veio, colocaram a gente numa sala. E aí o médico veio e falou, olha, infelizmente, às 11h22 da noite, o Dante veio a óbito. E naquilo eu ajoelhei e comecei a agradecer a Deus. Falei, Deus, muito obrigada, porque você me deixou ficar com um ser de luz mesmo. 1 ano, 1 mês, 15 dias. Muito obrigada, Deus. Mas eu tava meio que fora de mim, então eu não sabia o que eu tava... Eu não sabia nem o que eu tava falando. E o Thiago entrou em desespero e o médico falou assim, olha, agora não vai fazer muito sentido pra vocês não. Mas vai lá, pega ele no colo, vê ele, fica com ele. Agora vocês não vão entender não, mas depois vocês vão. E aí, na hora que eu e o Thiago entrou, eu já não senti o Dante lá mais. E o Dante estava desfigurado. O Dante estava com a cabeça muito, muito grande, inchada. Ele estava com a língua para fora inchada. Ele estava com isso aqui do olho inchado. E eu bati o pé lá, eu e o Thiago, eu já peguei o Thiago pela mão, eu falei, Thiago, já não é o Dante mais, o Dante já não tá aqui mais. E saí. Eu falei, já não faz sentido eu pegar um corpo no colo e do jeito que ele tava, ia ser uma tortura pra gente, né? E de tanto que ali eu decidi, eu falei assim, nós não vamos fazer velório, eu não quero velório, vai ser, eu imaginei assim, ele já tá muito inchado agora, imagina daqui a pouco. E ninguém conheceu, poucas pessoas conheceram o Dante. Eu não quero que eles vejam o Dante assim. Não faz sentido ver lá um corpo, o Dante já não tá mais aqui. Eu não sentia mais meu filho ali. E aí a gente saiu de lá, eu comecei a chorar muito e já pensar no que a gente ia fazer. E aí já mandei mensagem para minha mãe, para minha sogra, para nossa família, para minha irmã, tentei ligar para ela. Alguns amigos nossos, todo mundo que já estava orando, e a gente já tinha mandado, que a cirurgia tinha dado tudo certo, né? Aí a gente mandou... o Thiago desesperou e ele tinha uma lista de transmissão que ele mandava atualizações, né, do Dante o tempo todo, que como tinha muita gente orando por ele, muita gente perguntando e tudo, aí ele começou, aí nessa lista de transmissão o Thiago já desesperou e já mandou que o Dante tinha falecido, e eu falei, calma Thiago, calma, você vai assustar as pessoas, e ele já estava desesperado. E ali a gente já começou a resolver o trâmite. Eu falei, eu não quero que faça velório, não quero que ninguém veja o Dante desse jeito. E até pra poupar as pessoas também, minha sogra chegou lá depois, eu falei, Vani, não entra lá não, porque é uma imagem muito ruim. E que você tenha na mente, né, do jeito que você deixou o Dante aqui, porque ela ficou esse tempo todo com a gente no hospital, nos ajudando e tudo. E ela ficou, o Dante era louco com ela, alucinado com ela era doida com ele. Então, assim, ela teve esse tempo pra ficar com ele, pra despedir dele. Então, eu não queria que ela tivesse essa imagem que nós tínhamos. O Thiago depois quis voltar lá. Eu falei, não, Thiago, eu não quero ver ele assim mais. E o Thiago entrou, mas também não... Ele queria, no intuito, né, de despedir dele, de ficar com ele mais um pouco. Mas também ele não aguentou ficar com ele lá desse jeito. E eu agradeci a Deus por ele ter tido misericórdia da gente não ter que ficar. Porque se tivesse qualquer, por exemplo, se o cérebro tivesse parado, se tivesse qualquer tipo de reação no corpo dele, a gente teria que ter ficado com ele lá, do jeito que ele estava, de um dia para né, um dia ou 2 dias, ou sei lá quanto tempo. Então até nisso eu senti o cuidado de Deus com nós, com a gente. Mas mesmo assim, eu saí de lá
sentindo muita raiva de Deus, falando: Deus, você mentiu pra mim, você falou comigo que não era pra morte. Eu senti muita raiva. Uma semana antes, eu tinha visto o cemitério, eu tinha me visto no alto onde era o cemitério, eu nunca fui lá nesse lugar, e eu me vi umas 3 vezes. Nesse alto, aonde era, do jeitinho que era o cemitério, alto, tinha umas árvores assim, e eu me via falando: Dante faleceu. E toda vez que me via esse pensamento, eu falava assim: isso é coisa do inimigo, isso é porque o Dante tá assim. Eu repreendia, eu falava assim: nossa, que pensamento ruim, não quero pensar assim. E aí, quando eu cheguei lá no cemitério, eu me vi do mesmo jeito que eu tinha me visto essas 3 vezes na semana. Não sei explicar por que eu vi, não sei. Mas enfim, eu vi. E aí, ali a gente já foi resolvendo os trâmites e tudo. Eu falei: eu quero um cemitério que tenha vaga pra hoje. Eu não quero dormir 2 noites esperando, né? E como já tava no dia, e aí ele conseguiu, como não ia ter velório, lá era só até às 5, eles conseguiram pra gente às 5h30. E vou gravar de novo, que vai ficar gigante. Ninguém vai ter paciência de